Olá, gente! Que maravilha, né? Estarmos aqui reunidos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso, uma sala de leitura. A nossa leitura bíblica anual. Hoje é o dia de número 345 e nós estamos lendo o livro do Apocalipse. Bom, a leitura desse livro, ela exige de nós, claro, muita atenção. E é o que nós estamos fazendo, lendo com calma, respeitando o texto, aplicando a hermenêutica, de acordo com tudo que nós já lemos durante o ano inteiro. Então veja, hoje nós vamos ler um dos livros, aliás, um dos capítulos mais falados, porém menos interpretado, vamos dizer assim. É o capítulo que fala sobre a marca da besta, a famigerada 666. Muito se fala sobre a marca, confabulações quanto ao o que será essa marca, um implante de um chip, isso, aquilo outro. Mas nós vamos hoje entender o que a Bíblia quis nos dizer ao falar sobre essa marca. Então, assim, talvez você está chegando aqui pela primeira vez, porque eu sei que esse é um capítulo que muitas pessoas tem interesse e alguns vão compartilhar, vão enviar para amigos, para familiares. Quem sabe chegou até você esse capítulo, não é por um acaso, mas eu preciso que você saiba que esse plano de leitura não começou hoje, e para um melhor entendimento você precisa conhecer a Bíblia toda. Claro que se você continuar conosco na leitura de hoje, você vai entender o que o texto está dizendo, mas assim, uma visão ampla da Bíblia nos ajuda a nos aprofundarmos naqueles escritos e extrair dali realmente aquilo que precisamos para a nossa vida. Todos os leitores que estão comigo desde o início desse plano de leitura hoje entenderão de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, esse escrito. Talvez você que está chegando pela primeira vez vai dar um choquezinho aí na sua mente, mas você vai entender também. O que eu lhe encorajo? Eu lhe encorajo a fazer esse plano bíblico também. Você pode, depois que terminar o capítulo de hoje, voltar para o dia 1º. Aqui, nesse canal que você está assistindo, nós temos disponível a leitura desde o início do plano. Volte para o primeiro dia e siga. Dedique 40 minutos a 1 hora do seu dia para ler a Bíblia. Em um ano, você vai conseguir ler a Bíblia toda, tá bom? Mas vamos à nossa leitura de hoje e antes, claro, vamos fazer a nossa oração. Amado Deus, querido, bondoso Pai, estamos diante da Tua Palavra, diante de pessoas que têm o interesse de entender os textos, mas precisamos da ação do Teu Espírito, que não seja uma leitura simplesmente teológica, mas que contenha espírito e vida, como é a Tua Palavra. Traga-nos a revelação, o entendimento. Ajuda-nos a interpretar esse texto, um texto na verdade um pouco difícil, mas nada é tão difícil para o Teu Espírito, ao agir e a operar em nossa mente e coração. Então fale conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou colocar aqui a Bíblia na tela. A maioria já sabe que a versão que eu uso é a versão King James PKJ de 1611. E nós estamos hoje no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 1. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome blasfêmia. Então veja, é a segunda vez que aparece aqui a menção a uma besta. Na primeira vez que apareceu, eu falei para vocês, olha, vou deixar para falar sobre a besta mais para frente, lembra? Então vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 11, versículo 7, que foi a primeira menção. Quando nós lemos aqui, acabou que eu não falei muita coisa sobre isso. Mas hoje vamos dar uma atenção então para esse personagem que aparece aqui, que é a besta.
Em Apocalipse 11, versículo 7, diz assim: E quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. Eles quem? Quem são esses? Nós já lemos aqui que esses são as duas testemunhas que testemunharão a palavra do Senhor no período da tribulação, que durará 7 anos. Nesse primeiro período de 3 anos e meio, duas testemunhas se levantarão com muito poder para testemunhar sobre a palavra de Deus. No final desses 3 anos e meio, uma besta se levanta. Besta no sentido figurado, tá? No caso, é um anticristo. Alguém que vai ser anticristo, vai bater de frente com os ensinos de Cristo. E essa besta que sobe do mar, um mar de gente, né, representando muitas pessoas, dentre uma multidão de pessoas, um que vai surgir do abismo, né, Satanás, o anticristo, e este vai guerrear contra as testemunhas, os vencerá e os matará. Mas calma, que a história não acaba aí. Eles ressuscitarão, já falamos ontem, e eu vou falar novamente sobre isso hoje. Mas entendendo ainda sobre essa figura da besta, que é o anticristo, nós temos essa citação aqui em Apocalipse 11:7, porém, esse ano nós já lemos também outros lugares que falou sobre essa besta, e eu te dizia o seguinte: calma, quando chegar em Apocalipse a gente vai explicar, não é isso? Cumprindo a minha promessa, vamos voltar lá em Daniel, capítulo 7. Hoje a gente vai ler só esse capítulo, tá? Só o capítulo 13, que é para ler com bastante atenção. Daniel, capítulo 7, profecia de Daniel para o tempo do fim. Lá no versículo 20, nós já lemos o capítulo inteiro, não vou repetir, né? E muita coisa foi falada nesse dia. Olha aí na tela, quanta coisa grifada. Tudo que eu grifo é porque eu vou fazer um comentário. E todos os meus comentários estão em PDF, digitados em PDF, que inclusive estão sendo atualizados. Estou quase encerrando já lá no canal do Telegram também. Daniel, capítulo 7, versículo 20. Aqui, ó. E dos 10 chifres que estavam na sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava coisas muito grandes. Preste atenção nessa profecia. Falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que o dos seus companheiros. E eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então Daniel já teve essa visão dessa besta, dita com 10 cabeças, etc. e tal, e que falava coisas grandes, vai prestando atenção nos detalhes, e através disso prevalecia contra os santos, que lá em Apocalipse nós já sabemos que são as testemunhas que estavam testemunhando a palavra e a ressurreição de Cristo. Mas um anticristo se levanta com grandes palavras, luta contra eles e os vence. Calma, que não vence, não os derrota, vamos dizer assim, tá? Bom, aí lá em Tessalonicenses, nós temos também Paulo falando sobre isso e nos ajudando a entender o que é esse anticristo, como que ele age, como que ele atua. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Olha só. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então, esse anticristo é um homem, é uma pessoa. Só que ele vai aparecer com a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Um anticristo que Satanás vai conferir poderes a ele para realizar sinais, milagres, maravilhas.
Através das suas palavras, ele vai iludir muita gente, versículo 10. E com todo o engano da injustiça, naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E, por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira. Então, Deus vai permitir. Quer dizer que um homem vai receber poder de Satanás para enganar muita gente? Deus vai permitir. Porque esses não receberam o amor de Deus, não se arrependeram dos seus pecados, não se converteram, esses serão enganados. Deus vai permitir que grandes ilusões, grandes coisas aconteçam para que essas pessoas sejam iludidas pelo anticristo. E você já vai entender que figura é essa. Então, voltando agora lá para Apocalipse. Aliás, tem mais uma citação aqui. Deixa eu só conferir aqui. Que nos ajuda também em relação a isso. Aqui, ó. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouviste que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos. Por isso sabemos que é a última hora. Hermenêutica. Onde a Bíblia fala sobre isso? Onde é citado em um livro? Onde é citado em outro livro? Onde é citado em outro? Então, nós pegamos todas as citações como uma chave para decifrar, para entender. Então, o Apocalipse está sendo entendido e explicado durante toda a Bíblia. Quando lemos em Apocalipse 13 sobre o anticristo, para entendermos bem, aplicamos essa chave, vemos os outros lugares onde foi escrito para a gente entender. Então, Apocalipse 13, versículo 1 diz: Eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir no meio do mar. É um mar de gente, tá? Tendo 7 cabeças e 10 chifres. Daniel também falou sobre isso. Com 10 coroas sobre as suas cabeças, o nome blasfêmia. Então, essa figura será um grande governador, um governante mundial, que inclusive vai aparecer aqui no capítulo 13 e 14, a gente vai ler mais sobre ele, que já estava predito em Daniel, carta aos Tessalonicenses, a carta de João também, enfim, outros lugares da Bíblia. E esse governante mundial, ele só vai aparecer depois do primeiro período, que são 3 anos e meio. Como disse Daniel, ele vai surgir para combater os santos, as testemunhas. Como nós já lemos no capítulo 11 de Apocalipse, essas 2 testemunhas, após 3 anos e meio, sofrerão por causa dessa perseguição deste anticristo e morrerão, inclusive. Ficarão 3 dias e meio expostas, 3 dias e meio para que todos vejam que eles morreram. Só que o que o texto diz? Que depois de 3 dias e meio eles ressuscitam. Isso está no capítulo 11, vamos ler aqui. Capítulo 11, versículo 11. Aqui. E após os 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram de pé. E um grande temor caiu sobre aqueles que os viam. E eles ouviram uma grande voz do céu dizendo-lhes: subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Então, o plano do anticristo em combater o ensino verdadeiro, através daquelas 2 testemunhas, não deu muito certo. Ele acaba matando essas testemunhas, para calar a voz deles. Mas na morte deles, muito mais pessoas passam a crer, porque contemplam a ressurreição. 2 homens mortos, expostos para toda a sociedade durante 3 dias e meio, estarem sendo expostos como um troféu, sendo expostos como um troféu
para o atual governador mundial que calou a boca deles, dizendo que estava errado o que eles estavam falando, mas eles ressuscitam. E todos ouvem uma voz dizendo: sobe para cá. Através dessa ressurreição, muita gente passa a dar glória a Deus. Tá, mas a história não acaba aí. Vamos para o versículo 2. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu do seu poder e seu trono e grande autoridade. Então veja, essa besta, que é um homem, um anticristo, um governante mundial, recebe poderes do dragão. Quem é o dragão? Nós já lemos nos capítulos anteriores de Apocalipse. A antiga serpente enganadora agora aparece como um dragão, enganando nações. Satanás, subindo do abismo, como nós já lemos. Então, Satanás confere poder e autoridade a esse governante mundial, tá? Até aqui esse ponto. Vamos agora para o versículo 3. E eu vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte. Então, o texto está dizendo que esse governante mundial ele vai sofrer um ferimento, uma doença, não sei qual, uma ferida para a morte, dado como morto. Não tem jeito, vai morrer. Não fala que ele já estava morto, mas fala que João o viu, né, na revelação do Apocalipse, com uma ferida na cabeça, uma ferida para a morte. Só que a sua ferida mortal, estou lendo o versículo 3, a sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? O povo besta. O povo que tinha acabado de contemplar as testemunhas ressuscitando, subindo aos céus, vê que esse governante mundial sofre um ataque, uma doença, sei lá o que, o texto não fala com clareza, está quase morrendo. Só que Satanás confere poder para esse homem, para que esse homem seja curado, entre aspas, milagrosamente. Então, ao ver esse homem curado milagrosamente, as pessoas passam a adorar a besta e o dragão que conferiu o poder à besta, ou seja, ao governante mundial e a Satanás. Passam a adorá-los. Você sabe que adorar é elogiar, é falar bem, é se prostrar, é obedecer, enfim, é se render. Então eles se rendem ao governante mundial e a Satanás. Vamos para o próximo versículo, 5. E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. Lembra que Daniel também falou isso? Que ele falava grandes coisas? Então, foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Faz a soma. Um ano tem 12 meses. 42 vai dar 3 anos e meio. Fechando assim o período de 7 anos, que é o período de tribulação. Versículo 6. E ela abriu a boca, e em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhes dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Então veja, através do poder conferido por Satanás, ele passa a falar grandes coisas, a sua forma de falar, né? Um governante que tem muita voz, fala grandes coisas, fala contra Deus, blasfema contra Deus, blasfema contra o tabernáculo, os santos, a igreja, enfim. E todas as famílias. Então, causa um grande terror. Deus permite que esse anticristo, por 3 anos e meio, cause
grande terror, grande perseguição aos santos e aos gentios, a todos os povos, está aqui, famílias, línguas e nações. Versículo 8. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, por que Deus permite que esse anticristo iluda, convença, cause mal a essas pessoas após o primeiro período de tribulação? Porque até o primeiro período houve chance para que se arrependessem, para que se convertessem. 2 testemunhas estavam ali pregando, etc. e tal. O nome deles, dos que não se renderam, dos que não adoraram a Deus, não foram escritos no livro da vida. Então, por isso, Deus está permitindo que aconteça isso. E se algum homem tem ouvido, ouça. Versículo 10. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro, aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos, a perseverança daqueles que não se renderam. Versículo 11. Vamos lá, com calma e com atenção. E eu contemplei outra besta saindo da terra. Então veja, agora já é uma segunda. Não confunda, Satanás é uma coisa, tá? Ele sai do abismo, dá poder a um anticristo, um governante mundial. Agora nós temos outra besta, outra cabeça, uma cabeça, um governante mundial, poder político e militar. Já eu falo mais com vocês sobre isso. A outra cabeça. O que é essa outra cabeça, essa outra besta, esse outro personagem? O que ele faz? Grave isso. O primeiro, poder político e militar. E o segundo, vamos ver aqui. E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Então, essa besta, esse personagem aqui do versículo 11, é um falso líder religioso, um grande em domínio mundial também. Um falso líder religioso que tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente enganadora. Começa enganando Adão e Eva, aparece numa figura de serpente, e com o passar dos anos enganando toda a humanidade. No final aparece como um dragão. Evoluiu, né? Então, eu contemplei outra besta saindo da terra. Tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro, ou seja, a aparência de piedade. Cordeirinho, santinho, de Deus, religioso. E ele falava como um dragão. O que é a fala do dragão? Como um dragão, como um enganador, contém engano. As suas palavras, as suas profecias eram enganadoras, iriam enganar as nações. Tá? Versículo 12. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. Assim como a primeira besta tinha poder mundial, ele também vai ter poder mundial. E faz a terra e os que habitam nela adorarem a primeira besta cuja ferida mortal estava curada. Então, esse líder religioso, com aparência de santinho, vai falar com as pessoas, só que a sua fala é enganadora, só que ele vai convencer as pessoas a adorarem a primeira besta. Quem é a primeira besta? O anticristo, um governante, um político que dominou o mundo através da política e do poder do exército, armas de fogo, poder militar. Então, esse religioso aparece falando para as pessoas coisas que levarão essas pessoas a adorarem esse líder político, esse governante, esse anticristo, cuja ferida mortal foi curada. Né? Ele teve uma ferida curada. Né? Versículo 13. E ele faz grandes maravilhas. Então, essa segunda besta, esse segundo personagem, esse falso líder religioso, faz grandes maravilhas, a ponto de fazer descer do céu, fogo do céu sobre a terra, à vista de todos os homens, e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres
que tinha poder de fazer a vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta e que tinha sido ferida pela espada e vivera. Então, assim como Daniel predisse no capítulo 7, que essa besta, esse personagem, recebendo poderes de Satanás, realizaria milagres e maravilhas para enganar as pessoas, João está dizendo que de fato isso aconteceu. Um falso líder religioso, grande, mundial, convence as pessoas com a sua aparência de santinho, mas falando como enganador, fazendo cair fogo do céu, fazendo milagres extraordinários e dizendo: adore o nosso governante, porque ele também tem poder, ele foi ferido, ele estava quase morrendo, mas foi curado milagrosamente. Adorem, obedeçam, reverenciem. Vamos ao versículo 15. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar, quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Olhe para isso, olhe para esse texto. O falso líder religioso diz: vamos fazer uma imagem, algo que represente o próprio governante, o anticristo. E vamos fazer com que todos adorem, se rendam, se entreguem, se prostrem a essa imagem, de maneira que essa imagem ela tenha poder de fala e que essa imagem tenha poder de matar aqueles que não adorem essa imagem. Então, o falso líder religioso cria uma imagem, olha para os meus dedinhos, cria uma imagem do anticristo, uma imagem de poderoso, extraordinário, espetacular, o que ele falar, o que ele determinar, vamos fazer. De maneira que aqueles que não se submetessem àquela fala, àquela ordem, àquele ensino, aquele sistema implantado, vai morrer. Vai prestando atenção para você entender. Versículo 16. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Ponto. Então veja, recapitulando um pouco, a segunda besta é um falso líder religioso que tem semelhança de cordeiro, mas fala como um dragão, ou seja, tem aparência de piedoso, mas a sua fala é enganadora. Essa besta receberá poder para fazer milagre, para cair fogo do céu, os milagres registrados na Bíblia. Essas maravilhas que essa besta vai realizar, esse personagem, esse falso líder religioso, vai enganar muitas nações, vai colocar na cabeça das pessoas uma imagem de que obedeçam tudo que esse líder político falar, o nosso governante mundial, de maneira que quem não obedecer deve morrer. Se submetam a isso e Deus vai permitir que os milagres que esse falso líder religioso faz engane as pessoas. Por que será? Será que tem alguém assistindo aqui o ao vivo, ou até a gravação, que já entendeu, já pegou aí a minha charada? Por que que Deus permite o falso profeta? Eu já falei uma frase esse ano. Será que alguém se lembra? Coloca aí nos comentários. Por que Deus permite o falso profeta? Escreva aí. O falso profeta é... Será que alguém vai completar a frase? Vou aguardar um pouquinho para ver. Então veja. Recapitulando um pouco. Depois de 3 anos e meio das pessoas ouvindo a verdade, 2 testemunhas, não se convertem, não se rendem, não se entregam.
não tem o nome escrito no livro da vida. Então Deus permite que apareça um governante, um falso líder religioso e engane as pessoas de vez. Por quê? Isso, Andressa. Isso, Miriam. Oi, Miriam. Tá no ao vivo hoje, né? Que bom. Ana, Dona Remédio. Isso. Porque o falso profeta é um castigo de Deus para o falso crente. Deus permite. Até nos tempos de hoje. Então vocês entenderam. Então veja. Versículo 16. Ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca, presta atenção no detalhe, recebessem uma marca na sua mão direita ou em suas testas. Versículo 17. E que nenhum homem, foca agora na leitura, esquece os comentários, agora foca aqui. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, vírgula, ou o nome da besta, vírgula, ou o número de seu nome. Ponto. Olha para cá. Não continua lendo para você prestar atenção na explicação. Então vamos lá. A primeira besta tinha um poder político e militar. A primeira besta é o anticristo, um governante mundial que recebeu autoridade para falar grandes coisas, blasfêmias. Vamos voltar aqui no versículo 5, falando da primeira besta. E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado para ela continuar por 42 meses. Versículo 7. E foi permitido guerrear, poder militar, usar o exército para vencer os santos e todas as nações. Então, grande fala, uma oratória maravilhosa, um plano de governo espetacular, o grande político, salvador do mundo, né? E vai usar também o poder militar. A primeira besta recebe poder político e militar, certo? Agora a segunda besta que apareceu, e nós estamos aqui no versículo 16 e 17, um líder religioso que coloca na cabeça das pessoas um sistema de adoração ao governo, de maneira que quem não se renda a esse sistema pode até morrer, de maneira que quem não se renda a esse sistema não vai poder comprar e vender, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser quem for. Através de um ensino religioso aliado com a política, o governo e o poder militar para obrigar as pessoas, ou seja, lei, né? É lei. É lei. Quem não fizer isso vai morrer. E é ordem do governante tal. E ligada com a religião, em conchavo com a religião, né? Com aparência de piedade, é o que Deus quer. Então, estou falando para vocês, um grande líder religioso, que vocês podem fazer isso. Obedeçam a isso. Se adequem a esse sistema. E quem não se adequar é lei. Os militares irão cumprir a lei. Então, o que a gente está vendo aqui que acontece com a segunda besta? Ela está se aliando ao poder político e militar e implantando um novo sistema religioso que vai dominar as massas a seguirem os seus ensinos e a adorarem o grande anticristo. E esse líder religioso vai conseguir porque ele fala como um cordeiro. Perdão, ele tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. A sua fala é enganadora, mas a sua aparência não é. Ele parece santinho, ele parece muito bom. Ele é um líder religioso top, demais, maravilhoso. Realiza milagre, faz cair fogo do céu. Não sei se vai ter revelação ainda, mas se tiver, ele revela CPF, faz isso, faz aquilo. Só que a aparência de cordeiro, mas fala como um enganador. Então, esse ensino vai dominar a mente e as ações das pessoas. Coloca uma marca, um sistema incutido na mente
e nas ações das pessoas. Mente, testa, poder de decisão, mãos, ação, o que a pessoa faz. Você sabe que Satanás ele fica imitando as coisas de Deus. Vamos voltar para o passado para você entender. Vocês se lembram, por isso que eu falo, quem leu a Bíblia toda vai entender mais fácil. Vocês se lembram disso aqui? Ó? Deixa eu colocar a imagem aí para vocês. Vocês se lembram disso aqui? Eu já coloquei essa imagem para vocês esse ano. O que está acontecendo aí? Aí nós temos um judeu em um ato religioso, cumprindo um ritual. O que ele tem na testa e na mão? Quem se lembra? Essa aí eu acho que vocês não vão lembrar não. Hein? Pelo menos o nome talvez vocês não vão lembrar. O que ele tem na testa? Olha lá na testa dele uma caixinha. E olha ali na mão, no braço dele, enrolado em uma fita de couro, mais ou menos ali na direção do músculo do braço. Tá vendo a caixinha ali? Deixa eu ver se eu consigo apontar para vocês. Ó, aqui ó, a caixinha aí ó, aqui ó, tá vendo essa caixinha aqui? E também lá na testa dele, ó lá. O que é essa caixinha aí? Testa e mão. O que ele tem na testa e na mão? Isso aí se chama, gente, filactério. Jesus, quando esteve aqui, falou: ai de vós, escribas e fariseus, vocês alargam seus filactérios, né? Vocês querem usar cordas bonitas para mostrar que são piedosos. Nesses filactérios eram colocadas aí uma caixinha. Dentro dessa caixinha que está na testa e no braço dele, tinham algumas citações da Bíblia. Os filactérios tinham dentro alguns versículos da Bíblia para fazê-los lembrá-los. Então coloca ali na testa e no braço, para fazer lembrar da palavra do Senhor e para terem as suas ações de acordo com a palavra do Senhor. Então, assim como os judeus usavam filactérios para se lembrarem, essa é a palavra do Senhor, eu preciso agir assim. Nos filactérios tinham pergaminhos com versículos bíblicos. E nos seus rituais eles colocam os filactérios, né? Então, assim também, nesse novo sistema religioso, as pessoas receberão uma marca. Essa marca vai dominar mente e ações na testa ou mão direita. E quem não se render não vai poder comprar, não vai poder vender. Você não faz parte do sistema religioso, do sistema que está governando o mundo agora. Então, gente, essa marca claramente é uma imitação da forma que Deus selou o seu povo, marcou o seu povo, o povo judeu. Só que nós, pelo menos eu não sou judeu. Se tem algum judeu aqui, talvez ainda use para orar o filactério. Eu não preciso usar. Eu não sigo esse ritual. Por quê? Porque as profecias diziam que chegaria um tempo em que a lei de Deus ela seria gravada na mente e no coração. Não precisaria mais usar filactério na testa e na mão. Isso está lá também na carta aos Hebreus. Deixa eu pegar aqui e abrir a Bíblia aqui. Na carta aos Hebreus, capítulo 8. Você sabe que a carta aos Hebreus fala sobre o sistema religioso antigo, que ele foi descontinuado, o sacrifício, aquela coisa toda, e entra o sacrifício de Cristo de uma vez para sempre, por todas e para sempre. Isso está em Hebreus 10. Mas antes, aqui em Hebreus 8, ele vai explicando, né, sobre o novo pacto, e ele fala assim, ó, versículo 10. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, e serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Então, depois que passar a velha aliança, a velha dispensação, na nova aliança, ele disse que colocaria as palavras da lei na mente e no coração. Como que isso está dentro da gente hoje? Através do Espírito Santo. Está dentro de nós. Ele fala em nós.
Não precisamos usar uma caixinha na testa ou na mão. Porque na nova aliança, na nova dispensação, as leis, por promessa de Deus, seriam gravadas dentro de nós, através do Espírito Santo, dominando a nossa mente, as nossas decisões e o nosso coração, a nossa vontade. Então, o poder de decisão e aquilo que queremos. Penso, logo existo. Penso, logo faço. Mas o meu coração, né, é que tem os desejos, né, os desejos do coração. Então, na nova lei funciona dessa forma, né, na nova aliança. Então, voltando lá agora para Apocalipse 13, o que a gente entende? Apocalipse 13, 16. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, não necessariamente a marca, uma tatuagem, enfim, falam muita coisa aí, né? A marca, ou o nome, ou o número. Algo que encaixa essa pessoa dentro desse novo sistema. Se estiver fora do sistema, não pode comprar, não pode vender, ainda vai morrer, porque vai usar o poder militar para obrigar as pessoas, político e militar. Então, versículo 18. Aqui há sabedoria. Vamos lá. Se aqui há sabedoria, a gente precisa raciocinar. Aqui há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. O seu número é 666. Agora calcule. Agora use sabedoria. O primeiro anticristo, a primeira besta, o grande anticristo, um grande político, que usa do poder político e militar para dominar o mundo. Grandes palavras, um novo sistema, mas eu preciso também usar a religião, então vem a segunda besta, poder religioso, militar e político, todos juntos para implantar um sistema na cabeça das pessoas, para dominar mente e ações, testa ou mão, para dominar. De maneira que quem não se renda a isso, não compra, não vende, não vive, pode até morrer. E esse sistema, calcule, é número de homem, 666. Na grande verdade, eu preciso ser sincero com vocês e bem transparente. O número que representa esse sistema, 666, mostra imperfeição, porque o número perfeito é o 7. O sistema de perfeição, desde a criação, 7 dias, e é revelado em toda a Bíblia, 7 espíritos, 7 candelabros, enfim, 7 igrejas. O número 7 representa a perfeição de Deus. O 6 encosta na perfeição, mas não é. Parece que é um plano de governo perfeito, mas não é. Satanás tenta imitar Deus em tudo, mas não é. O número só ficará claro, a humanidade só entenderá com clareza sobre esse número quando chegar o tempo do fim. Daqui para lá é só conspiração. Aí dizem que é um chip, já falaram que era o código de barras. Não, é o código de barras. Na igreja que eu estava, quando inventaram o código de barras, foi falado, olha, o código de barras é o número da besta, é o sistema que vai dominar o mundo, vocês não podem comprar nada que tenha código de barras. Daqui a pouco, em um culto de domingo, foi vendido o inário da igreja, um novo inário que chegou, me lembro como se fosse hoje, quando eu vi o inário no fundo, está lá o código de barras, eu falei, uai, não era a marca da besta o código de barras? Aí depois foi o cartão de crédito, depois foi o chip do cartão, enfim, cada hora é uma coisa. Isso para mim não interessa, isso para mim não importa. O número, a somatória, a coisa vai ficar clara no tempo do fim, quando de fato essas coisas acontecerem. Agora, o que está claro aqui no contexto é o seguinte:
que a marca da besta é um sistema de governo, é um domínio de massas, que usará a religião, a lei e a política para conduzir toda a massa no período tribulacional, depois dos 3 anos e meio que as testemunhas converteram alguns ainda, a se renderem e a adorarem o anticristo. Por que Deus permitiu? Castigo para o falso crente. Ponto. O que passar disso, meus irmãos? Eu não posso falar. Aí tem os teólogos aí, né, das conspirações aí que ficam falando um monte de coisa, mas nunca provam, né? Não tem. O que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Tá? Então, até aqui é o que diz o texto. Não importa se vai ser um nome, número, marca, nome ou número. Não importa. O que importa é o seguinte: as pessoas não poderiam se render a esse sistema. Isso é o que importa. Tá bom. Mas isso só vai acontecer, pastor, lá para o tempo do fim. E nesse período eu não quero nem estar aqui. A igreja vai subir, não vai estar aqui, etc e tal. Não sei, aí também já é uma outra questão. Mas o que fica para nós? Fica para nós o seguinte. Primeira carta de João. Vamos ler aqui, para os nossos dias. Primeira carta de João, capítulo 4. Versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito. Esse todo espírito com E minúsculo é ensino, tá? Não creiais em todo ensino, todo espírito, tudo que você ouve, mas provai se os espíritos são de Deus, se esse ensino vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Você quer conhecer se aquele ensino, se aquele Espírito vem de Deus? Todo Espírito, todo ensino que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, todo ensino que você ouvir falar da totalidade de Jesus, do sacrifício perfeito de Jesus, do sacrifício exclusivo de Jesus, esse é de Deus. Agora, sempre que você ouvir falar de Cristo mais alguma coisa, esse não é de Deus. Todo ensino que fala sobre a suficiência de Cristo é de Deus. Se você ouve um pastor, um pregador, um missionário, um apóstolo, uma pastora, um bispo, não interessa o nome do cargo, que fala que Cristo é suficiente, é de Deus. Agora, se fala, meus irmãos, aceite a Cristo, mas amarre uma fita no braço, não é de Deus. É um falso ensino. Meus irmãos, você está sofrendo, aceite a Cristo e faça a campanha da libertação. Pague pela sua libertação em 7 vezes. Você vai vir 7 sextas, 7 terça. Você vai subir 13 vezes no monte. Você vai fazer isso. Não, Cristo é suficiente. Se não prega a suficiência de Cristo, é um falso ensino. É isso que nós devemos atentar, porque é isso que vai corromper a última geração da terra. Ah, pastor, mas eu nem quero estar lá, mas você já está aqui. E o texto está dizendo que, versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Que é isso, pastor? O anticristo, a besta já está no mundo? Não. O espírito do anticristo, com E minúsculo, o ensino. O ensino do anticristo, o ensino enganador já está no mundo. Quem é ele? Aparência de cordeiro, mas fala como um dragão, engana. Oh, que líder religioso maravilhoso. Ele cura, ele liberta, ele faz cair fogo do céu, mas o seu ensino é enganador. Cuidado. Vigie. Vigie. Que o meu nome, que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E ele é escrito a partir do momento que você confessa a suficiência de Cristo. Ele é suficiente. Meus irmãos, vão ficar por aqui. Um capítulo, 1 hora, faz 1 hora de leitura, só em um capítulo. E isso nem é um estudo bíblico, hein? Só para você entender sobre o sistema de governo chamado marca. É um sistema, uma marca da besta. Quem é a besta? Primeiro, um grande líder político mundial, aliado com a lei, poder militar.
e aliado com a religião. Tem mais para frente, mais bestas vão aparecer aí, mais figuras vão aparecer, mas a gente fala sobre isso amanhã. Um abraço de fé e força. Tchau, tchau. Compartilhe. Vá lá no grupo do WhatsApp, pega o link, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. Fala, fulano, você quer entender o que é a marca da besta? Manda, espalha. Coloca na rede social, me marca, grava um story, olha, vai na leitura da Bíblia hoje, vai lá com o pastor Anderson, clica aqui nesse link, vai lá no Instagram dele, enfim, divulga a palavra de Deus. Um abraço, até mais.